Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, a Festa dos Tabernáculos. Depois da vinheta. No vídeo anterior, temos visto a festa do Dia da Expiação. E passamos bastante vídeos falando sobre isso. Agora hoje falaremos sobre a última festa, que é chamada Festa dos Tabernáculos. O primeiro texto temos em Levítico capítulo 23, o verso 34. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então nós saímos da festa, da penúltima festa, que é da expiação, e também seria do juízo investigativo. E após vem a última festa agora, que é dos tabernáculos. Lembrando que acabando o dia da expiação, o sumo sacerdote saía do templo e ia até o pátio para abençoar o povo. Então nós estamos justamente nesta época, onde Cristo, encerrando o seu trabalho no santuário celestial, deve vir à terra para abençoar seu povo. E agora nós temos em Levítico capítulo 23, o verso 39, que nos diz: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Os versos 40 e 42 diz: e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Então vemos aqui tudo que o livro de Levítico fala sobre a festa dos tabernáculos. E vemos aqui que essa festa, para os filhos de Israel, era justamente a comemoração de toda a sua vagueação pelo deserto. Durante esse tempo, depois da saída do Egito, eles tiveram que habitar em tendas, até chegar em Canaã. Justamente. Então, se isso aqui é um tipo para nós hoje, ou para a geração que viverá na Terra como a última, significa que estavam no Egito, na terra da escravidão, saem, começam a vaguear, e eles vão viver em cabanas, até chegarem na Canaã terrestre. Para nós, saímos da terra, que é a terra da escravidão, vamos viver por alguns dias em tendas, até chegarmos a Canaã celestial. Daniel capítulo 7, verso 9. E os versos também 10 e 14. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então note aqui que primeiro nós temos o juízo. Depois disso, o que ocorre? Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Depois do juízo, é estabelecido o reino de Cristo, o reino eterno. Ou seja, se o dia da expiação era também o dia do juízo, depois disto, havia a festa dos tabernáculos. Será que tem uma relação com a vinda de Cristo? Vejamos. Em Levítico, o mesmo capítulo 23, o verso 39, nos diz: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ou seja, essa festa tinha que ser comemorada depois do dia da colheita. Ou seja, tinha que ser recolhido o fruto. Primeiro recolheria os frutos
Depois comemorariam esta festa. Apocalipse capítulo 14, dos versos 14 ao 16, nos dizem: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então agora Cristo vem e cega a terra, ou seja, recolhe os frutos da terra. Agora temos que entender quando começa, um pouco mais precisamente, essa festa. Em Apocalipse 6, o verso 12, nos diz: E havendo aberto o sexto selo, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então isso aqui é justamente no fim do sexto selo, apresenta a volta de Cristo. Agora em Apocalipse 8, verso 1, nos diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Ou seja, depois da vinda de Cristo, é relatado o sétimo selo. Então a vinda de Cristo se dá no final do sexto selo. E agora é aberto o sétimo selo, onde há um silêncio no céu por quase meia hora. O que seria isso? Vamos lá então. Bom, falando sobre profecia, nós temos aqui que saber fazer o jogo entre dia profético para ano, literal, ok? Então vamos lá. Um dia profético equivale a um ano. Então um dia tem 24 horas. Um ano, 12 meses. Então um mês equivale a 2 horas. Então se um mês é igual a 2 horas, uma hora equivale a 15 dias. Meia hora seria 7 dias e meio. Porém, o texto diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Se é quase meia hora, então não são 7 dias e meio, são 7 dias. O interessante é que a festa dos tabernáculos diz que aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ou seja, o sétimo selo faz referência à festa dos tabernáculos. Justamente. E os dois têm um período de 7 dias. E agora, durante esses 7 dias, o que ocorrerá? Vejamos o Espírito de Profecia. Então, no Espírito de Profecia, primeiros escritos, página 16. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Então, durante 7 dias, é a viagem até chegarmos à presença de Deus o Pai. Agora em Levítico, o capítulo 23 e o verso 35, nos diz: Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. O que significaria? Primeiro dia da festa, uma santa convocação. Em Mateus 24, o versos 30 e 31 nos diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Então, essa santa convocação, que a festa se referia, simboliza mais precisamente a reunião dos santos por ocasião da vinda de Cristo. Então, Cristo vem, no primeiro dia tem a santa convocação. Por que santa convocação? Porque ele vai ressuscitar os mortos nele, são os salvos, os santos, e os santos vivos, em número de 144 mil, vão ser transformados. Então,
são todos os santos recolhidos de todas as eras para fazer a santa convocação. E agora Levítico, capítulo 23, verso 40. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Agora, o que tudo isso significaria? Os filhos de Israel tinham que escolher certas madeiras para construir as suas cabanas. Vejamos. Em Salmos capítulo 92, o verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Então aqui vemos que os justos são comparados a palmeiras, ao cedro do Líbano. Interessante que essas árvores são formosas e frondosas. Que eram usadas para as cabanas, a festa das cabanas, ou também conhecido como a festa dos tabernáculos. E Oséias, capítulo 14, os versos 5 e 6 nos dizem: Eu serei para Israel como orvalho, e florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Então, mais uma vez aqui, os justos sendo comparado com essas árvores frondosas. O que significaria isto? Que quando Cristo vem e busca seu povo, durante 7 dias, seu povo vai estar ascendendo ao céu, até a Canaã celestial, e esses ramos de árvores frondosas, formosas, representam os próprios justos. Eles estariam sob a companhia somente de pessoas justas. Cristo, seus anjos e os justos salvos de todas as eras. Onde aqui eles não têm lar fixo. Saíram da terra, que era a terra da escravidão. Estão agora, durante 7 dias, sendo recebidos pelo universo, porém, sem moradia fixa. Durante 7 dias não teremos moradia fixa. Por isso, o grande conflito, página 645, nos diz: os justos vivos são transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Então a festa dizia que eles tinham que se alegrar no Senhor. Essa aqui começa a alegria. O primeiro dia da Santa Convocação é a reunião de todos os santos, onde alegremente irão subir para Canaã celestial. E em Levítico, capítulo 23, verso 42, 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Então, sem lar. Eles não têm lar fixo, porque a terra está destruída. E tem que chegar até a Canaã celestial. E por enquanto, eles vão estar no universo, passeando pelo universo, sendo recebidos pelo universo, sem moradia fixa. Em Levítico, capítulo 23, verso 36, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Agora vejamos que há uma outra santa convocação. Ao 8º dia. Sim. E o que isso significaria? Então lá em Primeiros Escritos, página 288, assim eu leio. Antes de entrar na cidade, a cidade é a Nova Jerusalém, que está no céu. Os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus no centro. Estava ele de pé, com a cabeça e ombros acima dos santos e acima dos anjos. Sua forma majestosa e o adorável rosto podiam ser vistos por todos no quadrado. E continuando, vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas,
sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus apresentou-as também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, emandando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Lançou mão da porta e girou-a sobre os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Então, seja o 8º dia da festa, que era uma santa convocação, simbolizava a coroação dos santos e a entrada deles na cidade santa. Agora tem moradia fixa. Jesus falou o quê? Eu vou para o meu Pai e volto, né? E vou preparar-vos lugar. É a Canaã celestial. Então os salvos agora que estavam durante 7 dias na festa dos tabernáculos, sem moradia fixa, agora tem uma, que é na cidade de Deus, a Canaã celestial. Apocalipse capítulo 21, os versos 3 e 4. No 8º dia tinha uma santa convocação, onde as pessoas tinham que se alegrar no Senhor. Era um dia de alegria, de júbilo. O que seria isto? E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É vida eterna, não há mais sofrimento, não há mais doenças. Só alegria. Por isso, alegraram-se no Senhor ao 8º dia. Justamente. Então, o que vemos é que as festas anunciavam o plano da redenção. Sim, então nós vemos que desde a primeira festa, que é a Páscoa, até a última, que é chamada Sukkot, ou Festa dos Tabernáculos, apresentam o plano da salvação. Foram apresentadas em tipos e cerimônias. E também, mais um outro detalhe que as festas nos revelam é que o cumprimento das profecias é historicista. Por quê? Porque as profecias têm que seguir no mesmo andamento que a história. Pois é, quando nós vemos que a primeira festa da Páscoa dá quando Cristo está na terra. E a última festa, quando ele retorna à terra. Então nós temos um cumprimento profético aí longo, onde a profecia acompanha a história, e a história desenvolve a profecia. Então o modelo deixado por Deus para cumprimento profético, para que nós pudéssemos saber como interpretar as profecias, é o modelo historicista. Está claro isso? Sim. Não há profecias que se cumprem somente no passado ou somente no futuro, não. Não pode haver um vazio, um vácuo. É um vácuo entre esses dois tempos, hein? Entre o passado e o futuro. Não. As profecias se cumprem durante toda a história da história humana. Então esse é o estudo, o último da série de Levítico 23. Nos aguardamos para um próximo estudo. Vamos falar um pouco mais sobre outras doutrinas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.